do Pantanal. Uma devastação sem precedentes. A tragédia também ameaça a fauna da região. Você vai conhecer o trabalho de ambientalistas e voluntários para salvar os animais cercados pelas chamas. Essa anta, a gente está tentando dar água para ela. Está bem desidratado. Os incêndios que se espalham pelas florestas da costa oeste americana também são os maiores já registrados. E o Fantástico ouviu os relatos de quem mora na cidade que ficou assim, com o céu laranja. Isso definitivamente se parece com uma distopia de ficção científica. Uma flechada fatal. Você vai ver imagens inéditas do sertanista que dedicou a vida à proteção dos povos indígenas e acabou sendo morto por um grupo de índios isolado. Nós vimos 5 índios, todos pelados, de cor mais clara, com arco e flecha. Supermercados, o consumidor se pergunta, por que o arroz anda tão caro? O arroz está valendo ouro, né? Esse balde de macarrão aí é para comer até aguentar. Uma experiência científica tenta responder por que algumas pessoas têm mais tendência a engordar. Esta noite tem também investigação. Como funcionava o esquema de tráfico de influência e pagamento de propinas na Prefeitura do Rio? Para o Ministério Público, o prefeito Marcelo Crivella era o chefe de uma organização criminosa que transformou a prefeitura num balcão de negócios. Um dos acusados de envolvimento no esquema chega a dar ordens e ameaçar o prefeito. Esse ato tem que ser publicado amanhã no Diário Oficial. Senão, de fato, a conversa vai mudar de tom. A pergunta que não sai da cabeça de pais e alunos. Quando voltam às aulas? Nós conversamos com pais, alunos, professores e especialistas para entender o que vai ser deste ano letivo. Quais as consequências de tantos meses sem aulas presenciais para o aprendizado dos alunos? E no próximo bloco, sequelas da Covid-19. Pacientes contam que depois da doença passaram a sentir cheiros e gostos estranhos, às vezes repulsivos. É como se fosse cheiro de madeira apodrecida. Qual a explicação? Um estudo divulgado esta semana traz uma pista. O coronavírus é capaz de invadir o cérebro. É daqui a exatamente 1 minuto. A gente volta num instante. Nos últimos meses, pacientes com a Covid-19 relataram efeitos como a perda de olfato e paladar, fortes dores de cabeça, desorientação e até delírios. Mas essa semana, 2 estudos reforçaram o que os médicos já vinham percebendo. Na pequena porcentagem de casos em que a doença atinge o cérebro, o perigo é maior ainda. A reportagem é da Sônia Bride. Abril, começo da pandemia. Uma criança de pouco mais de 1 ano morre com Covid num hospital do Rio. Quando chegou ao hospital, ela tinha os sintomas mais comuns de Covid, como pneumonia. Mas também havia perdido a capacidade de andar. Tinha tremores nos braços e nas pernas. Não conseguia sentar sozinha e nem sustentar a própria cabeça. Após a morte, os pais autorizaram uma autópsia para que os cientistas pudessem compreender melhor essa nova doença. O resultado está sendo divulgado esta semana em pré-print, o que significa que ainda não foi revisado. E junto com outro estudo americano, também em divulgação prévia, confirma que sim, o coronavírus é capaz
de invadir o cérebro. O coronavírus invade as células através de um receptor, uma proteína chamada ECA2. Essa proteína é abundante nas células do sistema respiratório, nariz, garganta e principalmente pulmão. Mas pode se manifestar em outros órgãos, inclusive no cérebro. Os cientistas encontraram o vírus em pequenas quantidades, em várias regiões do cérebro da criança. Mas o plexo caroide, onde é produzido o líquor, ou líquido cefalorraquidiano, estava tomado por ele. O líquor circula por dentro e por fora do cérebro. A partir do momento que você tem uma infecção, que ela é muito marcante, muito forte nessas células, você compromete justamente uma barreira de proteção importante para esse cérebro. Nas imagens super ampliadas, vemos em azul as células do plexo caroide. Em verde, amontoados de coronavírus. Nem todo vírus consegue infectar o cérebro. O Zika é um deles. Agora sabemos que o corona também. Há a hipótese de que ele entraria através do nariz, através do bulbo olfatório, através de células que justamente têm uma relação com o olfato. É por isso que há, inclusive, tantos exemplos de pessoas infectadas que perdem o olfato e também o paladar. Foi o que aconteceu com este infectologista maranhense quando teve Covid, quadro leve, em abril. Eu já tinha recuperado, vamos dizer, 70% do meu olfato. Mas no início de julho, da noite para o dia, eu passei a ter uma perversão do olfato. Todas as coisas que eu cheirava estavam alteradas. E depois isso passou para o paladar. Você pode descrever o que é? É como se fosse cheiro de madeira apodrecida. E o gosto também é o mesmo. É como se o alimento tivesse defumado com esse cheiro. Pode parecer pouco diante do risco de pneumonia e de morte, mas é um pesadelo que impede a pessoa de comer. Eu entrei numa espécie de depressão, mini depressão. Eu acordava assim de madrugada com cheiro. A maioria recupera rápido, mas alguns pacientes podem permanecer ou com perda do olfato, ou com ilusões do olfato, de sentir um cheiro diferente do cheiro verdadeiro, ou com alucinações do olfato, sentir cheiros que não existem. Cuidando de pacientes na UTI, o neurologista identificou vários sinais de cérebros afetados. Isso é uma coisa que é frequente os pacientes referirem uma fadiga intensa e alterações neuropsiquiátricas. O paciente pode entrar em coma, o paciente pode ter alucinações, vertigem. No dia em que fez 22 anos, Isabela perdeu o olfato. Era Covid. No terceiro dia começou a piorar, né? Bastante. Foi quando eu comecei a ter alucinação. Você viu coisas, ouviu coisas? Sim, eu ouvia vozes dentro do meu quarto, sendo que eu estava sozinha, porque eu fiquei isolada. Esses quadros de agitação, delírios, pessoas às vezes têm na fase aguda, na fase inflamatória do Covid. Nós chamamos isso de uma encefalopatia. Isso parece ser por alterações químicas do cérebro. Mas o vírus também faz estragos físicos. No laboratório do Instituto Estadual do Cérebro, a patologista Leila Chimelli examinou o cérebro da criança morta em abril, que havia tido episódios de convulsão antes da Covid. Nós vimos que ele era menor do que o habitual, o que esperado para a idade da criança. Essas lesões encontradas, elas foram provocadas pelo coronavírus ou podem ter sido agravadas por ele? Principalmente agravadas, mas algumas alterações, não muito acentuadas, provavelmente foram pelo vírus mesmo. Primeiro, tinha inflamação nas meninges, que não era esperado. Meninge inflamada é uma meningite? É uma meningite. Tudo isso pode estar relacionado à presença do vírus no líquor. Mas e as células que compõem a massa cerebral? Também podem ser infectadas? Para responder a essa pergunta, os cientistas criaram aqui neste laboratório o que eles chamam de organoides. São conjuntos de células vivas que se comportam como se fossem mini-cérebros. Esses organoides foram então levados ao laboratório da Fiocruz, onde foram expostos ao coronavírus. De volta aqui ao laboratório, os pesquisadores acompanharam o que aconteceu com esses mini-cérebros infectados ao longo de 5 dias. O vírus conseguiu infectar os neurônios, mas não se multiplicou.
Na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, pesquisadores também infectaram minicérebros, só que com uma carga viral 10 vezes maior. Aí sim foi observada a reprodução dos vírus. Os neurônios próximos das células infectadas morreram por falta de oxigênio, quase como se o vírus estivesse sugando o oxigênio das células vizinhas. Em outro experimento, eles usaram 2 grupos de camundongos. O primeiro com a proteína ECA2, que é a porta de entrada do vírus, só no pulmão. O segundo, só no cérebro. Os 2 grupos foram infectados com o coronavírus. O grupo com infecção pulmonar adoeceu, mas se recuperou. Todos os da infecção cerebral morreram. Como o cérebro controla todos os órgãos, é possível que a infecção interfira nas funções vitais deles, tornando-os suscetíveis à morte. O vírus, muito provavelmente, ele interfere não só com o metabolismo da célula, mas também com a forma como essas células, no caso dos neurônios, se comunicam entre si. A presença do coronavírus no cérebro é muito menos comum do que no pulmão e só agora começa a ser entendida. Ainda não se sabe se ela deixa sequelas. A partir do momento que você tem milhões de pessoas sendo infectadas, outros quadros vão surgir. Por isso que é tão importante esse tipo de pesquisa, em que você busca entender um pouco mais da biologia do vírus, né? Que passou de algo pulmonar e em idosos para uma doença que acomete crianças, adultos e outras regiões do corpo, como, por exemplo, o cérebro. O que você está com vontade de comer e sentir o gosto de verdade? Pode ser o café. O café eu voltei a tomar, eu tento abstrair, né? E já não é tão ruim como foi no início, mas não é mais a mesma coisa. Foi em Dom Pedrito que nasceu a gremista Larissa, que jogava bola e jogava muito. Ganhou medalhas, troféus, os primeiros prêmios de um talento que tinha tudo para amadurecer brilhando. Brilhar, amadurecendo no gramado. Futebol era alegria, mas a família também era, e os amigos. Para todo mundo a Larissa sorria o tempo todo. A vida podia ser e era uma alegria só. Tudo de bom podia acontecer, porque tudo de bom estava prometido para uma pessoa feito ela, feita de afetos. Ela tinha só 22 anos e não conseguiu vencer a Covid-19. Tia Iracema cantava, e para cantar usava sempre a mesma pintura no corpo. Era guardiã dos símbolos do povo Guajajara. Dizia que as raízes não podem ser esquecidas, e a raiz da aldeia Massaranduba, do coração do Maranhão, se chamava Tia Iracema. Os mais antigos ensinavam que quando um ente querido se vai, o espírito dele é levado pelo rio até o mar. E quando a saudade bate, é preciso cantar para que o rio traga esse ente querido de volta e ele seja visto mais uma vez. É como diz o Magno, sobrinho da Tia Iracema. Agora ela virou som. A história da construção de Brasília tem um pouco da história do Wilson. Ele saiu de Corumbá para abrir um hotel em 1959, um pequeno hotel que hospedaria candangos. Só que um incêndio acabaria destruindo o hotel, mas não o espírito de luta dele. Wilson virou vendedor, fez bicos, foi se virando porque tinha que educar os filhos. A educação ninguém pode tirar de vocês, era o que ele costumava dizer. Daí ele conseguiu um emprego no Senado Federal, trabalhou mais de 30 anos por lá e foram mais de 60 anos de casamento com Menira. Pai de 7 filhos, 16 netos e bisavô de 7 bisnetos. Ele combateu o bom combate, como diz o apóstolo Paulo na Bíblia, que ele gostava de ler. Larissa, de 22 anos, Iracema, de 76 e Wilson, de 83. Eles estão entre as mais de 131 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. O site Inumeráveis está há 136 dias compartilhando depoimentos.
Presta uma homenagem aos que se foram neste momento tão desafiador que todos nós vivemos. Um serviço que tem reconfortado milhares de famílias no Brasil, transformando os números em histórias de vida. Essa semana, a suspensão dos testes de uma vacina contra a Covid-19 virou assunto no mundo todo, deixando uma dúvida. Será que ela é mesmo segura? Ontem veio a boa notícia. Os testes vão ser retomados, inclusive no Brasil. Neste vídeo, a enfermeira Juliana, de São Paulo, tinha acabado de tomar a primeira dose de uma vacina experimental. Nos 2 primeiros dias após a vacina, eu tive algumas reações adversas. A vacina da Universidade Oxford e do laboratório AstraZeneca está sendo testada em 5.000 brasileiros. Muitos deles profissionais de saúde da linha de frente. Tive dor no corpo, um episódio de febre e dor de cabeça, mas já passou tudo e eu tô ótima. O vídeo foi gravado no começo de julho e esta semana a gente falou com a enfermeira, que agora tomou uma segunda dose e não teve nada. As reações foram só na primeira vez. Quando você começou a ter sintomas, você ficou preocupada? Na verdade não, né? Porque eu acho que também é uma reação esperada, né? Eles nos orientaram que poderia haver. Casos como o da enfermeira Juliana são comuns de testes de vacinas. Aparece ali alguma reaçãozinha que dura 2 dias e vai embora. Também são comuns reações desse tipo até em vacinas comerciais, que a gente está acostumado a tomar. Dá ali um sintomazinho ou outro e logo desaparece. Mas essa semana o mundo científico parou por causa de uma possível reação muito mais séria. Segundo o site americano Stat, especializado em notícias médicas, o principal executivo do laboratório AstraZeneca disse numa reunião com investidores que uma voluntária da Inglaterra que tomou a vacina apresentou um quadro compatível com uma doença neurológica, a mielite transversa. Por isso, os testes foram paralisados. A mielite transversa, ela é um processo inflamatório, normalmente da medula espinhal, e frequentemente ela pega um segmento da medula espinhal. E normalmente ela está relacionada com doenças quando você tem uma ativação excessiva do sistema imune, como é o caso de algumas doenças infecciosas, e ela pode levar a paralisia ou efeitos sensoriais nos membros, disfunção da uretra. É um evento raro, né? Já foi associado também com algumas outras vacinas, hepatite B, HPV. Pois é, existem casos muito raros em que uma vacina pode estar relacionada a essa inflamação da medula espinhal. Por mais que você ache que está indo tudo bem na fase 1 e fase 2, chega na fase 3, acontece algum percalço que você vai ter que olhar direito, ver e repensar o quanto que você deve continuar ou não. Pode parecer assustadora uma interrupção na fase 3, que é a última antes de liberar para a população, mas os cientistas estão acostumados. Esse é um fato muito frequente e que é muito bom que aconteça, porque está mostrando que quem está realizando está muito preocupado com o que está fazendo. Antes da gente começar a gravar, o professor Lotufo estava contando uma experiência pessoal dele com um teste desse tipo. No caso, era um teste de remédio para o coração, não era um teste de vacina, mas são feitos da mesma maneira. Professor, como é que foi essa história? Foi há 15 anos, nós estávamos participando de um estudo mundial para tratamento de infarto do miocárdio e nós tivemos uma morte súbita. E nós comunicamos, então, aos organizadores. Em menos de 3 horas, o estudo estava paralisado em todo o mundo. Alguns dias depois, a decisão foi prosseguir. E quando tudo acabou, veio a revelação. Esse participante, ele não estava tomando medicamento, ele estava no grupo placebo. Placebo é uma substância sem efeito. Num teste bem planejado, metade do grupo recebe o medicamento, a outra metade, um placebo. O ideal é que até o fim, nem os pesquisadores, nem os pacientes saibam quem tomou o quê. Neste caso do Dr. Lotufo, o paciente que morreu tinha tomado placebo.